Nosso tema de hoje, eu preciso dar uma corridinha porque nós atrasamos um pouco, é a origem e natureza dos espíritos. Nós vamos ver isso lá no livro dos Espíritos, na pergunta entre a 76 e a 95, e a Gênese, capítulo 11, itens de 1 a 9, e capítulo 14, item 7. Mas também temos, nós vamos ver lá no final, tem mais alguma coisa aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos. Agora, falar da origem e da natureza dos espíritos é muito complicado ainda para nós. Agora, existe na doutrina espírita mistério? Existe mistério. Na doutrina espírita também existe mistério. Não aquele mistério que nós aprendemos no passado, isso é mistério de Deus, não se mexe, não queira saber, porque ali está guardado as 7 chaves. Mas o mistério, que quando a gente fala que tem, ele não está escondido, não está oculto. Os mistérios são um conjunto, então, de informações com uma elevação e uma complexibilidade tão grande que nós não entendemos ainda e assim chamamos de mistério. Ou seja, algumas verdades ainda nós não conseguimos entender. Na medida que a gente vai aprendendo, porque os espíritos lentamente e gradualmente eles vão passando as informações à medida da nossa evolução. Então o mistério não existe, mas algumas coisas nós não compreendemos ainda. E conforme nós vamos então entendendo, nós vamos sabendo o que seria aquele mistério que nós não conhecíamos. Porque se a gente chegar para uma criança de 2 anos e passar para ela resolver uma questão de raiz quadrada, ela de repente não vai acertar, ou de repente até vai. Estão bem adiantados, mas são alguns casos excepcionais. Então não adianta você pegar uma criança de 2 anos e falar assim, está aqui, assim que é raiz quadrada, resolva isso. É a mesma coisa somos nós. Nós somos ainda crianças espirituais. Estamos em um aprendizado. Então, é por isso que alguns jovens, ainda muito cedo, eles têm maior aceitação e compreensão das coisas, ao passo que alguns mais de idade não compreendem. Mas isso não é uma lógica, mas é algo que é bastante natural. Afinal, os mais jovens, eles vieram mais recentemente no plano espiritual até nós. Então eles têm mais essa aceitação. Por quê? Tem um livro, agora não me lembro o nome dele, que quando estamos lá no plano espiritual, nós vamos nos preparando para reencarnar e aprendemos o que está acontecendo aqui no mundo físico 50 anos à frente. Porque senão a criança chega, o bebezinho chega e ele já está desatualizado, então ele já aprende. Por isso que você põe um celular, um computador, uma criança de 1 ano, 2 anos, já vai lá mexer, né? Porque lá no plano espiritual eles já estavam trabalhando com isso, eles estão 50 anos na frente. À medida que vai passando, vai se ajustando isso daí. Então por isso que os mais de idade, melhor idade, né? Eles têm um pouco mais de dificuldade de aceitar algumas coisas. Outros não, outros já vêm de várias encarnações, entendendo como que é a doutrina e já tem
esse conhecimento. Mas voltando então no nosso tema, vemos lá a dúvida em relação. Primeiro a gente está lá então agora no livro dos Médiuns, parte 1, capítulo 1, e o título é uma pergunta desse capítulo: há espíritos? E assim está no livro dos Médiuns. A dúvida em relação à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância quanto à sua verdadeira natureza. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria e é compatível com a negação absoluta desse princípio. Então, se uma mesa ela faz barulho, se movimenta, esse foi o que Kardec pensou. A mesa não pode fazer isso daí. Se isso está fazendo, por trás disso daí tem uma inteligência, porque está respondendo. Então, a crença, que não existe espíritos é para alguns a ignorância ainda de poder aprender. E a partir do momento em que se admite então a existência da alma e a sua individualidade após a morte, ou seja, somos seres individuais, nós vamos ver um pouco mais para frente como isso se procede, é preciso então admitir também, vamos lá, é de natureza diferente do corpo. A alma não é igual ao corpo, é diferente do corpo. Possui consciência de si mesma. Então, a alma tem uma consciência, tem uma inteligência. E admitido isso, essa alma terá que ir para alguma parte, para o céu ou para o inferno. Mas onde é o céu? Onde é o inferno? Porque de muitas encarnações, nós sempre quando falamos de céu, o céu fica para cima, o inferno fica lá para baixo, e de repente lá no meio do planeta Terra, o inferno está lá, porque lá está borbulhando, o caldeirão está lá, então está ali. É isso que nós fixamos desde a nossa infância. Mas aonde que é esse local? O que é o céu e o que é o inferno? O céu e o inferno é um estado de espírito. Se nós estamos num estado elevado, tranquilo, consciente, aprendendo o que Jesus nos ensina e colocando em prática, nós vamos estar nesse mesmo céu. Se nós estamos numa vida de orgia, nós estamos em bebedeira, se embriagando, nos vícios, quando a gente desencarnar, nós vamos querer estar também nesse mesmo local. Nós vamos querer estar, porque nós não vamos nos sentir bem num local onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai estudar. A gente vai querer estar num local onde a gente estava acostumado. É simples assim. Nós não conseguimos nos enturmar com aquelas pessoas que não têm os mesmos princípios e pensamentos nossos. Não conseguimos. Tá? Então, o céu e o inferno é o estado do espírito, não mais lá ou aqui, mesmo porque nós estamos no planeta Terra, já sabemos, estamos plantados aqui. Na medida que ele vai então se movimentando, uma hora nós estamos lá embaixo, outra hora nós estamos aqui em cima. Então, se era lá em cima, já não é mais lá em cima, já é lá embaixo. Nós já temos essa consciência. No passado não, achava-se que a Terra era plana.
pessoas ainda acabam inventando isso daí ainda, mas a Terra é plana. Você olhou aqui, continua aqui. Tá? Continuando, acontece que essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam de espíritos. Os espíritos são a alma dos homens sem o corpo físico. Se os espíritos fossem seres criados à parte, a existência seria hipotética, ou seja, não teria então comparação, ou seria alguma coisa figurada. Mas, se admitirmos que há almas, também é preciso admitir que há espíritos. Não são outros senão almas. Se admitirmos que a alma está em todos os lugares, é preciso também admitir, igualmente, que os espíritos estão em todos os lugares. Não se pode, por conseguinte, negar a existência dos espíritos sem negar a existência da alma. Tá? Então, nós estamos encarnados, nós temos alma. Quando nós desencarnamos, deixamos de chamar alma e passamos a chamar de espírito. Para diferenciar quando nós estamos aqui, quando nós estamos no plano espiritual. Se nós somos almas e estamos em todos os lugares, os espíritos também estão em todos os lugares. Esta é o que a gente vai então admitindo a partir do momento que a gente faz esse exercício daquela primeira pergunta: há espíritos? Bom, nós somos espíritos, só que somos espíritos encarnados, então temos o nome de alma, mas nós somos espírito. A hora que a gente morrer, a hora que a gente morrer do corpo físico, mas a existência continua, nossa alma passa a ser espírito, nós vamos continuar. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo semimaterial que une ao primeiro. A morte, o espírito se despoja do corpo físico, mas não do segundo envoltório, ao qual damos o nome de perispírito. Para ele, um corpo fluídico, vaporoso, que, embora invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de possuir algumas propriedades da matéria. Então, além da nossa alma e o nosso corpo espírito que acabamos de falar, nós temos o perispírito. Então, esse perispírito ele tem a forma do nosso corpo físico. Então, quando a gente fala assim, puxa vida, eu vi um espírito, não, você não viu o espírito, você viu o perispírito dele. Você viu o perispírito dele. E o perispírito, nós aprendemos também nas nossas aulas mediúnicas, que o perispírito ele pode se moldar também. Então ele pode aparecer, eu ver um espírito, Dr. Bezerra de Menezes está aqui me passando um recado. Mas se você não sentir que é o Dr. Bezerra de Menezes, ele pode não ser o Dr. Bezerra de Menezes. Então isso precisamos também aprender, mas é assunto para as nossas aulas segunda-feira então. A existência da alma e a de Deus, que são consequência uma da outra, são a base de todo o edifício. E antes de iniciar qualquer discussão espírita, é importante se assegurar de que o interlocutor admite esta base. Primeiro, você acredita em Deus? Você acredita ter uma alma? Você acredita na sobrevivência da alma após a morte? Se ele responder as 3 perguntas sim, vamos dar continuidade na nossa conversa. Se ele responder alguma dessas daqui não, eu tenho dúvida, então
façamos igual Kardec fazia. Vai, leia e depois volte para a gente conversar. Porque senão não tem como a gente falar sobre o Espiritismo, sobre a nossa doutrina, se não ter essas três. Eu não acredito em Deus, mas se não acredito em Deus, eu não consigo ter uma conversa com você. Tá? Então, a gente agora resta saber se o Espírito pode se comunicar com o homem, ou seja, se pode haver entre ambos troca de pensamentos. E por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado num corpo? Porque o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo, com um homem livre que comunica com um que está aprisionado? Então, se a gente se comunica com o outro que está preso, podemos nos comunicar também com um espírito que está liberto desse corpo físico. Quando os adversários do Espiritismo nos demonstram que isso não pode acontecer, por meio de razões tão patentes quanto as com que Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas têm fundamento. E infelizmente, até agora, toda a sua argumentação se resume nessas palavras: não acredito, portanto, isso é impossível. Porque encontramos pessoas assim: eu não acredito, isso não é possível. Precisamos fazer uma reflexão. Ou seja, também no passado, a humanidade acreditava que o Sol girava em torno da Terra. Algumas pessoas acham que todos giram em torno de si. Todo mundo gira em torno de mim. Então não é assim. A Terra que gira em torno do Sol. E quando a pessoa não quer acreditar, quando a pessoa não quer estudar, não quer pelo menos ler para entender, continua falando: eu não acredito, portanto isso é impossível. É impossível, acabou, pronto, não vai existir, não vai ter oportunidade, como por exemplo Kardec, quando começou, antes de fazer a codificação, ele falou: não, eu não acredito, mas eu vou lá para ver, eu vou lá para saber o que estão falando, algum truque tem lá. Naquela época era necessário sim aquelas batidas. Os espíritos, eles precisavam se manifestar materialmente. Desculpa. Eles precisavam. E na França então começou isso se propagar, e aí faziam casa de espetáculo, de show. Mas serviu, a espiritualidade sabia que serviu para poder chamar a atenção da humanidade sobre a existência de espíritos. No livro dos Espíritos, na pergunta 76, temos lá: que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Na pergunta 78, os espíritos tiveram um princípio ou são como Deus, de toda a eternidade? Resposta dos espíritos: se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. São sua criação e submissos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável, mas saber quando e como os criou, não sabemos nada. Podeis dizer que não tivemos princípio, se entenderdes com isso que Deus, sendo eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como cada um de nós foi criado, repito, ninguém sabe. Esse é o mistério.
porque ainda não temos essa forma para conhecer. E na pergunta 80, os Espíritos perguntam: a criação dos Espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? É permanente. Deus nunca parou de criar. Então não foi lá no começo que Deus criou os Espíritos, que nós ainda não sabemos, mas temos algumas indicações que vamos falar aqui. Onde que é, como que é, por que é, nós não temos ainda essa capacidade de saber. Por isso que é um mistério ainda para nós. Tá? Então, a origem do momento do início da criação do Espírito nós não sabemos. Nem os Espíritos que estudam, né, que muitos sabem, não têm essa informação para nos passar. Sabemos que Deus é provedor, que é o Pai de todos, e em algum momento somos criados por Ele. Que momento, aonde, nós não sabemos ainda. E aí nós vamos lá. Porém, quando estudamos e obtemos algumas informações dos próprios Espíritos, sabemos que a individualização, quando estudamos o Espírito, vemos a experiência da alma, vemos a imortalidade da alma e a individualidade da alma. Sendo a individualidade a responsabilidade de cada um, homens e mulheres. Então, na individualidade nós temos a responsabilidade. Se fosse coletivo, não teríamos essa responsabilidade. Mas como somos almas individuais, temos essa responsabilidade, ou espíritos individuais. Né? Por exemplo, quando a gente vê lá o cachorrinho, o gatinho, todos os animais e outros que a gente conhece, né? Ah, mas aí não está minha iguana. Não tem problema, pode achar que também é iguana também. É isso. Então, o animal, ele já está no mesmo estágio que o nosso? Não está. Nós temos o reino mineral, o reino vegetal. Até aí, mineral e vegetal não é um reino animado, ou seja, não se move, apesar que dizem que alguns coqueiros andam, mas a gente não vê passando um coqueiro ali correndo na pista. Mas não é um reino ainda animado. E depois nós temos o reino animal, que são esses como exemplo, e o reino hominal. Tá? E aí? Mas, então, se o animal não está no nosso estágio, existe espírito no animalzinho? Também não existe espírito no animalzinho. Mas já tem ali no animalzinho o princípio inteligente, que é a primeira das etapas da evolução, para que em algum momento ele é recolhido pela espiritualidade responsável por isso, e assim então passar do reino animal para o reino nominal. Que momento que é, nós não sabemos. E isto é o que nós falamos. Não sabemos porque nós não temos ainda a possibilidade de saber. Então ainda é um mistério oculto. Mas no animalzinho já tem inteligência. Não tem um espírito ali, não tem uma alma ali, mas tem inteligência. Porque ele observa a gente, ele observa os nossos gestos que nós fazemos. Né? Quando você vai lá e põe, por exemplo, lá para os boi, uma ração lá, é só você chegar perto lá, ele já sabe que é tudo correndo. Opa!
aquela vasilha azul, naquele formato, tem coisa boa para mim. Não é uma inteligência? É uma inteligência ainda limitada, mas é uma inteligência. Ali tem uma alma? Não tem uma alma, não tem um espírito, mas existe em todos os animais uma inteligência. E como eu falei, em um determinado momento, a espiritualidade então vai a algum lugar, não sabemos que hora que é, que tempo que é, e vai fazer essa transição. Passamos por reino animal? Passamos, mas nós como alma ou espírito estávamos lá? Não. Tínhamos a necessidade de quente, frio, de dor, de sossego, todas essas experiências que os animais têm, acabamos passando sim. Mas dizer que então o cachorrinho acabou de desencarnar e está nascendo uma criança lá do outro do mundo, ele vai encarnar naquela criança que está lá. Pelo amor de Deus, isso não. Ele só tem a inteligência, é um princípio ali, mas não tem espírito ali, não tem alma ali. Né? Continuando no livro dos Espíritos, na pergunta 85, qual dos dois é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo corporal? E os Espíritos respondem: o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Na verdade, os Espíritos também falam para nós, eu não sei agora em qual pergunta, mas também não precisamos decorar, que o mundo físico nosso é uma cópia grosseira do mundo espiritual. É uma cópia grosseira. E é assim que eles falam. Então, lá no mundo espiritual é colocado um véu, não vamos lembrar, de repente dormimos e em sonho vamos para o mundo espiritual, não lembramos no dia seguinte, ou lembramos de alguma parte, ou de toda. Cada um é cada um. Mas aqui é uma cópia grosseira, então, do mundo espiritual. Na 91, a matéria oferece algum obstáculo aos espíritos? E eles respondem não. Eles penetram em tudo, no ar, na terra, na água e até mesmo o fogo, que lhes são igualmente acessíveis. Então, no plano espiritual, eles podem estar em todos esses lugares. Aí nós vamos ter uma outra questão, que é para talvez um outro dia, um outro tema, que os espíritos menos esclarecidos, eles ainda materializados na sua mente, eles não vão conseguir, por exemplo, passar pela parede. Eles estão ainda muito materializados, eles estão muito infantil ainda. Eles não conseguem. Tá? Mas isso é uma outra oportunidade. E lá na Gênese, a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. E, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhe são próprios. Por tudo isso, então, o princípio espiritual é consequência da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar. Né? Faria sentido um rei governar por um monte de pedra? Não faz sentido. Sou rei desse pedaço aqui e vocês estão no meu súdito. Está ali tudo parado. Né? Então, o que Deus faz é algo
que vem o progresso, na medida que ele está criando espíritos, aqui já está sendo evoluído, e ali mais evolução, e ali mais evolução, e assim vai. Diz que no nosso sistema, Júpiter é um dos planetas mais evoluídos. Mas vamos ficar aqui na Terra mesmo, porque se a gente poder de sair fora, a gente não dá conta nem da Terra, quanto mais de pensar o que acontece em Júpiter. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom em criar seus inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada. Ele está criando para que a gente possa progredir. Para nós estamos predestinados, todos nós, cada um de nós, não escapa ninguém, a sermos felizes totalmente um dia. Temos muitos momentos ainda de tristeza, de infelicidade, mas nós somos. Deus vai fazer com que a nossa progressão, para a nossa evolução, sermos felizes totalmente um dia. Então, o que precisamos saber é importante que assim envolva a origem da natureza dos espíritos, como a criação. Por exemplo, o amor profundo de Deus, que permite individualmente programar nossas trajetórias de progresso. Como pais, queremos interferir nas vidas dos nossos filhos e sabemos, por experiências próprias, que somente com as experiências boas ou ruins é que aprendemos. Os filhos não são nossos. Eles somos tutores, e eles são da nossa responsabilidade, sim, mas eles não são nossos. As escolhas que eles fazem, não precisa se lamentar, chorar. Puxa vida, deem o exemplo, mostrem o caminho, ensinem e confiem em Deus, porque aquilo que nós estamos vendo que está acontecendo tem um propósito. É um aprendizado para ele, como nós, quando adolescentes, como jovens, deixávamos os nossos pais de cabelo em pé, ou outros sem cabelo, né? Damos trabalho e eles, então, precisam, nossos filhos, que somos tutores, eles precisam ter as experiências próprias deles para terem a bagagem de lá na frente poder estar no caminho e seguindo o que os pais aprenderam com Jesus, com a religião, com a moral, com os bons costumes. Momentaneamente, às vezes pode parecer triste, né? Tire esse fone de ouvido, pelo amor de Deus, que eu quero conversar com você. Eu quero conversar com você, mas eu estou escutando. Mas como você está me escutando? Você está com fone e está me escutando? Você consegue fazer isso? Porque eu não consigo. Bom, eu consigo fazer algumas coisas que o senhor, a senhora não consegue, né? Agora, outra coisa é o respeito. Se um respeita o outro, ok. Então vamos nos respeitar. Eu gostaria, mesmo você entendendo
o que eu estou falando com esse fone no ouvido e eu não consigo conversar com você com esse negócio no ouvido aí. Então, por favor, é só um minutinho, eu quero falar 2 palavrinhas. Tira esse fone do ouvido. Nós vamos conversar. Só isso, depois você volta e coloca. Não é por você, eu sei que você entende. Eu que não consigo falar com você com esse fone no ouvido. Então são experiências que eles vão tendo, que depois eles vão ver, poxa vida, agora acontece mesmo parecido comigo, só que agora eu estou na posição de pai ou mãe, e agora eu tenho filho ou filhas. Tudo aquilo, né, que eu acabava fazendo com meus pais, agora eu estou vendo que está acontecendo com meus filhos. É evolução, é o progresso. Para então resumir, falei e vocês não descobriram qual é o momento que os espíritos são criados, aonde são criados. Porque senão a gente ia fazer uma excursão, ir lá e ver como que se cria espírito. Não é como uma fábrica, por exemplo, de automóveis que tem uma linha de montagem. Isso sabemos. Então eu não falei para vocês. Mas o importante é saber que Deus está no controle disso. Se nós não sabemos ainda, é porque é um mistério que nós não temos o conhecimento ainda, mas teremos um dia. Isso buscamos no livro dos Médiuns, buscamos no livro dos Espíritos, na Gênesis, no Evangelho, e nesse livrinho aqui também que eu não conhecia, a evolução anímica, tá? Fala bastante dos animaizinhos, como que é a evolução na parte animal. Obrigado pela paciência. Vamos nos preparando para o nosso passe, nos colocando assim ao entrar na sala de passe receptivos, porque a espiritualidade se prepara, mesmo antes de aqui estarmos, eles já vão se preparando, e agora esse momento a gente vai fazendo também silêncio, porque nós tomamos o passe e depois os nossos irmãos que vão tomar o passe depois também gostariam de silêncio. E assim nós nos colocamos à disposição. Agradecemos essa oportunidade de aqui estarmos aprendendo mais um pouco sobre essa doutrina acolhedora que esclarece e que, se algum momento não entendemos, temos a possibilidade de ir nos livros, estudar ou perguntar. Não tem nada guardado, conforme aquela expressão, as 7 chaves. É aberto para que possamos assim se aprofundar e conhecer sobre Deus, sobre os Espíritos, que somos nós. Queremos assim agradecer as bênçãos do dia que tivemos e de toda essa nossa existência. Queremos agradecer esse corpo
físico perfeito de acordo com as nossas necessidades, nossos braços, nossas mãos, que nos auxiliam no trabalho, nossas pernas, pés, que nos levam e trazem a nossa inteligência, todo o nosso sistema respiratório, todo o sistema sanguíneo, todas as células, órgãos, trabalham em perfeita harmonia, mesmo sem o nosso comando, porque Deus é o Criador. E assim, queremos, ao de entrar na sala de passe, receber aquele remédio lenitivo que aqui viemos buscar, seja para as nossas dores do corpo físico ou da alma. Será entregue, nem mais nem menos, mas a quantidade exata para que possamos assim estarmos conectados com a espiritualidade e que possamos assim absorver a luz que vem dos benfeitores espirituais, direcionada por Jesus, nosso modelo e guia, e que essa luz possa permanecer em nós durante toda a semana, que possamos levar essa luz também para os nossos lares, envolvendo a tudo e a todos que encontrarmos pelos nossos caminhos, e que o nosso lar possa se preencher dessa luz, e damos manutenção nessa luz através das nossas boas ações. E assim, mais uma vez, queremos agradecer os apóstolos do Cristo, queremos agradecer a Maria de Nazaré, mãe do Mestre Jesus, pedindo ela que nos envolva em seu amor, dulcificando os nossos corações e nos dando força para passarmos as atribuições da vida que são necessárias ainda. Mãe, leva-nos até seu Filho amado, o Mestre Jesus, onde mais uma vez nos encontramos com o Mestre. Ele nos abraça, nos envolve em seu amor, conhece do nosso potencial e confia em cada um. Mestre Jesus, leva-nos até Deus nosso Pai, onde mais uma vez queremos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, que em verdade te pertence, ó Pai. E agradecemos do fundo dos nossos corações com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal. Assim seja. Com graça de Deus.